compartilhar com vocês. Ó, Pro, a Lívia já foi liberada? Meu livro. Hã? A Lívia saiu da aula? Eu tô aqui. Ah, é que eu ouvi o Não. falando que era pra te liberar. Pedir pra Pro te liberar. Não, aqui não, nem tá pedindo ninguém para... Bom, vou compartilhar, tá? Ah, tá. Oi. Tá bom, Pro. Vou pegar meu livro. Pra qual é a página? Tá, abrir. É 89, lição de casa. Tá bom. Tá. Já tá compartilhando, tá? Ó, nós vimos que tinha... Pra São... mim não tá compartilhando, agora sim. Sim. Então, nós estávamos vendo sobre... Peraí, deixa eu só voltar aqui na reunião. Nós tínhamos visto sobre modos, né, da história que a gente pode... Deixa eu admitir aqui. São modos na história que a gente tem de como contar a história, né? Gente, fechando o microfone, fica muito barulho para a professora. Tá. Ó, então, assim, alguns... recapitulando, o pior é isso, né? Toda hora voltar. Ok. Ó, gente, eu já comecei a gravar a aula, já vou no Moderna, compartilha, na lição de casa, página 89, que nós estávamos falando sobre a história, de como a gente pode, através da história, de diversas maneiras, né, a história pode acontecer. Ela pode acontecer por meio de textos, por meio de guardados, por meio de leitura, por meio de visual, por meio de telecomunicação, por meio de internet e assim por diante. Então, nós estamos vendo de uma maneira, nós vimos a escrita, nós vimos a linguagem, né? E aqui nós vimos o primeiro jornal impresso no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, né? Estou recapitulando. A Gazeta do Rio de Janeiro, está até escrito aqui. Oi. A Elisa falou pra você liberar ela, que ela ainda não tá na aula. Então, mas ela não aparece aqui para mim. Eu? A Isa está aqui. A Elisa. Ah, tá, ouvi Isa. Eu também. Não, é a Elisa. Mas se não aparece aqui, é só quando faz o barulhinho, aí eu dá para compartilhar, tá? Ok? Lívia, você quer falar alguma coisa? Não. É que tá com a mãozinha. Achei que você queria falar alguma coisa. Não. Ó, tá, ok. Não tá aparecendo a Elisa ainda, tá? Então, eu vou continuar. Depois, a hora que fizer barulhinho lá, eu ponho ela dentro da nossa sala. Então, aqui... Então, o jornal é um meio de se contar a história. Então, se esse jornal está guardado, no caso, está guardado no museu no Rio de Janeiro, ele mostra como foi a primeira página que nós estamos vendo aqui, tá? Então, é a capa do jornal. Aí tem o jornal atual, que ele vem todo colorido, ele vem repleto de seções, ele tem a parte política, a parte econômica, ele tem a parte das notícias do dia, e etc, etc. Vem a parte de esporte, vem a parte de descobertas, e assim por diante. Então, o jornal, ele virou uma coisa mais, assim, de utilidade pública de tudo, né, que você quiser saber. E hoje em dia tem o jornal digital, né? O jornal digital é aquele em que você paga pela internet, né? Você paga um tanto por mês. Também tem os jornais da TV. Isso. Esse é o televisivo, né? Mas eu estou dizendo que tem os jornais. A Juliane mandou você aceitar ela. Então, mas ela não aparece aqui para mim.
Ela não aparece aqui para mim. Tá? Na hora que ela aparecer, eu ponho ela. E aí, então, eu pedi para vocês fazerem esses 2 exercícios, né? Coisinhas poucas. Primeiro... Só foi essa página para casa, né? Porque... Sim. Classifique as características dos jornais de acordo com a legenda. Então, vocês vão me responder se é azul ou se é amarelo. Então, se foi já há 200 anos atrás, azul. Se é o que acontece hoje atualmente, vocês tinham que pintar de amarelo. Agora sim, peraí. Eu queria te falar um negócio. Sim. É que eu tô no quarto da minha mãe e meu quarto, ó, tá limpando, então não tá molhado. Eu não consigo ir lá pegar meus livros. Bom, vai acompanhando assim, tá? Depois aí você vê. Oi, Fran. Oi, tudo Eu bem? não tava conseguindo entrar. Você não aparecia para mim, por isso que não... E a Elisa agora que apareceu também. Consegui, mãe. A Elisa, ela tava no link errado. Mas... Oi, Ah, Fran. tá. Oi, tudo bem? Oi, Fran. Eu tava no link de matemática. Eu tava pensando que era quarta-feira. Olha só, já Peraí. pensou? Eu poderia depois te dar uma aula, tá, amor? Depois das 6, né? Desculpa. Eu tava entrando em Imagina, querida. matemática. Imagina. Ó, classifique as Você tá na características... página de matemática? É, Ou matemática não. não, história? História Deve ser 89. complicado. Classifique Tá bom, as obrigada. características... Nada. Classifique as características dos jornais de acordo com a legenda. Então, apenas em papel. Azul. Há 200 Azul. 200 anos atrás. Isso. Só me respondam azul ou amarelo, tá? Para não ficar cada um falando uma coisa. Azul, tá certo? Certo, acabamos de falar. Várias cores. Amarelo. Amarelo. Poucas imagens. Azul. 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 Em papel e em formato digital. Amarelo. Apenas em preto e branco. Azul. Muitas imagens. Amarelo. A gente nem precisaria colocar isso aqui, né? Ó, porque é o que acontece, né? Azul, amarelo. E amarelo. É o que acontece hoje, né? Hoje a gente pode ter ele digital. Tem gente que nem jornal vê porque prefere ver o noticiário, prefere pegar no Google as notícias, vai no UOL, vai no Terra, vai... Tem vários sites que a gente entra. Mais no Google. Exatamente. Eu olho mais Agora, no Google. você costuma ler... Aqui é uma resposta pessoal, né? Então, assim, você costuma ler jornais em papel ou em formato digital? Eu acho que aqui é uma pergunta para adulto, né? Então, essa resposta aqui, eu acho que a maioria deve ter falado que assiste alguma coisa pela TV, né? Deve saber alguma coisa pela TV ou pelo pai ou pela mãe. Meu pai vê pelo jornal. Então, e aí vocês ficam por dentro Jornal da das coisas. TV. Vocês ficam por dentro das coisas, principalmente agora que está todo mundo mais em casa, a gente fica escutando os comentários, né? E ao escutar esses comentários, a gente consegue entender melhor as coisas, né? Todo dia. Meu pai lê jornal de papel, assim, ele lê. Sei. Pega a comida dele e bota no jornal, aí eu fico assistindo Pois o jornal junto com ele. Aí, às vezes, aparece uns trem de assassinato, eu já vou subindo pro meu quarto assistir TV lá. Porque tem certas coisas que eu acho que é melhor nem criança ver, porque eu acho que já a violência a violência já é muito grande. Nós vivemos que é todo dia. Por exemplo, quando eu era pequena, Meu pai, quando ele vê, eu tiro do canal. Quando eu era pequena, os meus pais costumavam conversar só coisas assim mais amenas,
né, mais simples na minha frente. Então, eu não tinha muito essas coisas de morte, de assassinato, de violência, de roubo. Você não pensava, né, Ô, Então, Prela, se deixar eu fico, mas se não deixar eu vou jogar. mas eu acho que não adianta. Eu acho que não adianta. A criança ficar vendo muita coisa, acho que não adianta, não vai adiantar nada. Eu acho que até é uma coisa chata que é igual do Covid. Do Covid, eu fiquei por dentro de tudo, só que eu não queria mais ficar ouvindo quantos morreram, quantos isso, quanto aquilo. Então, a gente... sabe minha mãe que procura ela evitar. fez A Globo fala muito do coronavírus, Pro. no primeiro mês que minha mãe que veio o Covid, a minha mãe via, ela sabia de tudo. Agora ela já falava, depois, não gosto mais de ver morte, pessoa que morreu, pessoa que tá, não gosto mais de ver, e não vou outra ver. coisa, é uma coisa que a gente já tomou conhecimento, né? Então, se a gente ficar muito preso a isso, a gente também não vive direito, tá? Então, nós vamos... Oi. A minha mãe, quando ela assiste umas coisas de assassinato, só que ela fala, filha, vai pro seu quarto. A gente precisa saber, a gente chama isso assim de filtrar. Passar um filtro, né? Em algumas coisas que eu acho que é desnecessário, né? Então, por isso, nós vamos entrar agora em rádio, televisão e internet, ok? Aí vocês vão ficar sabendo que é através... mas por que tudo isso em história, né? Por que eu não estou vendo a história do Brasil? É porque se não tivesse o rádio, a televisão, a internet, nós não iríamos estar sabendo nem 1/3 das coisas que se passam no mundo. Então, hoje em dia, todo mundo é muito bem informado. Hoje em dia, qualquer coisa que você tem uma dúvida, você vai procurar na internet. Qualquer coisa que você quer ver, você vê na televisão, até através de um seriado, de um filme, te contando uma história. E a televisão, existe botãozinho, né? Existe tecladinho, existe um controle que você pode controlar. Não quer assistir, você vai para outro canal. Então, hoje em dia, tem essas coisas. Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, há muitos anos atrás, né? Nos anos de 1930 e 1940, o rádio passou a ser um dos principais meios de comunicação no país. Agora, vocês imaginem, naquela época que o pessoal não tinha informação nenhuma. Se tinha a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o pessoal não estava nem sabendo que país estava atacando o outro, até chegar nas notícias em jornais, demoravam muito. Então, eu tenho muita essa dúvida. Quando não existia o celular ainda, nem esse telefone de número, quando a pessoa tinha uma notícia, ela tinha que ir até a casa da pessoa só para contar aquela notícia? Sim. Sim. O primeiro celular da minha mãe. Pro, eu tenho uma pergunta. Sim. Posso falar? Pode. Então, eu não sei, mas eu vi no TikTok, aí apareceu uma pessoa assim que falava todas as coisas ruins de 2020. Aí apareceu a Terceira Guerra Mundial, e eu não sei se isso é verdade. Não, Terceira Guerra Mundial não existiu ainda. Teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Isso, ela teve... Se Deus quiser, nem vai acontecer, né? Não vai. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela começou na metade de 1900 para 1910 até 1920. Ela começou lá em 1916, 17. Depois, passou-se não muito tempo, em 1938, 39, 40, 41, 42, teve a Segunda Guerra Mundial. Depois, lógico, os países firmaram um acordo, etc. e tal, mas hoje em dia a gente diz que essa pandemia foi uma Terceira Guerra Mundial, né? Porque provocou uma queda na economia, provocou, a gente chama, não é aquela guerra de arma, né? Uma vírus. Uns falam que foram os chineses que mandaram esse vírus, outros falam que não. Então, a gente fica pensando que tem que ser evitada uma terceira guerra. Então, tudo que a gente vê também na internet, tudo que a gente ouve, a gente precisa depois constatar, porque muita coisa também a gente tem que filtrar.
Professora, por que eles fazem essa guerra mundial? Oi? Professora, Espera um pouquinho, Maísa. Maísa. Maísa, espera um pouquinho. Faz de novo a sua pergunta, porque eu não ouvi. Por que eles fazem as guerras mundial? Ganância. O homem, ele quer poder. Então, ele quer tomar conta, né, de algumas coisas. E brigam justamente por causa disso. Por causa de petróleo, por causa de... Tem guerra religiosa, que são religiões, principalmente no Oriente, né? Irã, Iraque, eles começaram através de uma guerra por... vocês perguntaram, eu estou respondendo. Por conta... eu queria falar se era contra os países ou cidades, ou alguma coisa. É país, né? Quando são entre estados, assim como já teve no Brasil há muitos anos atrás, a gente chama de revolta. Porque é revolta, vamos dizer, de um estado com o outro. Já teve por isso que é guerra mundial. Exatamente. Agora, já existiu uma revolta chamada de Revolta do Café com Leite. Olha que nome bacaninha. Por conta foi Minas Gerais com São Paulo. Quer dizer, são estados do mesmo Brasil. Chamava café com leite porque Minas tinha muito leite por causa da criação de gado e São Paulo tinha a plantação de café. E era uma revolta de domínio, né? Para mim é bobeira. Eu acho que tinha que pegar os governantes, os presidentes, pôr os dois se guerreando e acabou-se, porque eles ficam só de dentro da sala deles, comandando as coisas e mandando fazer as coisas. Enquanto isso, é o povo que guerreia, né? Os presidentes são muito folgados. Oi. Então, é mesmo? Professora. Pode falar, Isa. Tem Pode como falar. haver uma guerra mundial contra o Brasil, assim? Olha, o Brasil sempre foi um país pacífico, um país que ele entrava apenas para ajudar. Isso a gente chama ele de país aliado. Países aliados são aqueles que se aliam ao lado bom, né, que acha que é o lado bom para ajudar a combater. Então, o Brasil, ele entrou na Segunda Guerra Mundial para ajudar a parte da Europa que estava todinha contra a Alemanha. Então, ele era um país aliado, mas ele entrou quase no final, então ele não guerreou muito. Agora, os que brigam muito são Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Oriente Médio. Atualmente, tem como uma guerra mundial? É só um pisar no calo do outro, começa. Um atacar o outro, um atacar o outro. Desculpa, mas eu não ia. Obrigada, porque eles chamaram as brigas, então eles que se viram. Mas não é bem assim, né? Uma briga se vira aí. Fala, Maísa. Ô, professora, mas já tiveram quantas guerras entre hoje em dia e antigamente? Não, mundial, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Agora, existem revoltas que tiveram dominações, explorações dos navegadores, grandes navegadores, teve guerra interna nos países, teve guerra de Brasil com o Paraguai, com o Uruguai, essas coisas assim. Mas mundial, que entram todos os países contra um ou outro, foram a Primeira e a Segunda Guerra. Então, agora vamos continuar aqui, tá? Então, por meio dos programas de rádio, os ouvintes tinham acesso a radionovelas. Radionovelas, gente, são aquelas novelas que eram feitas no rádio. Então, a pessoa ficava só ouvindo, porque não tinha a tela da televisão, né? Então, quando a pessoa... Agora, vocês imaginem as pessoas, assim, em volta do rádio, o rádio com uma radionovela, né? Então, tinha o mocinho, tinha o bandido, tinha o barulho de cavalo, né? Eles faziam aquela sonoplastia, né?
de barulho de pegando fogo na mata. Então, a pessoa ficava ali ouvindo e se deliciando, né? Imaginando como que poderia ser a mocinha, o mocinho, o vilão da história. Então, era bem interessante, tá? Então, as pessoas que tinham, as poucas que, quando começou o rádio, né? Aí as radionovelas e as notícias dos jornais e tal, as pessoas ficavam em volta do rádio, né? Para escutar todas as novidades que vinham do mundo. Já como não existe a internet, eu acho que devia ser bem caro um rádio desse. No começo era, depois aí foi ficando uma coisa. Quando tudo começa, custa caro. Depois, quando aquilo lá vai se popularizando, que aí começa todo mundo a comprar, eles começam a baixar o preço, porque ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar 2 rádios, 3 rádios ou 10 televisões, né? Então a gente compra o que precisa e não vai comprar mais, vai comprar só se quebrar, se quiser trocar. Então aí eles vão popularizando o preço, né? Bom, a letra... Mas hoje em dia as pessoas têm várias TV. Sim, e agora eu quero continuar, ok? Sem interrupção. Aqui. Muito obrigada. A letra da canção a seguir trata da presença do rádio na vida dos brasileiros. Eram algumas cantoras, o meu avô contava muito, que elas eram chamadas de cantoras do rádio. Essa musiquinha eu até lembro, porque nós fizemos num sarau há uns anos atrás, que era a história do colégio, e a gente colocou também essa música para mostrar, na época do colégio, quando era 1930, 1940, que era a era do rádio, né? Então, está assim, nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Porque tinha um repórter que acordava, bom dia, né? Tinha o galo cantando, tinha despertador, era tudo assim, com bastante som e bastante sonoplastia quando se faz barulho, para a nossa imaginação pensar que a gente está em determinado lugar, né? Barulho de mar, barulho de terra, barulho de cavalo, galopando, etc. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções, cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Aqui vocês estão vendo, olha, uma família antiquíssima, pelas roupas, pelo jeito deles. O pai está lendo jornal, a mãe e um dos filhos com o rádio ali do lado, e a menina ali em volta. Então, estão todos, né, ouvindo, quer dizer, era um jeito de se reunir. As pessoas ficavam mais reunidas, as pessoas ficavam mais unidas, mais juntas, porque faziam as coisas assim, mais juntas. Então, nós agora, que um tem internet, outro tem televisão num quarto, no outro, a gente começa a se distanciar. Então, a gente vai perdendo aquele hábito de nos sentarmos para almoçar, para jantar, para conversar, para bater um papo, para perguntar o que foi durante o dia. Então, antigamente, tinha mais essa união, porque não tinha tanta coisa arada para distrair a nossa atenção. Então, o que centralizava ali era o rádio. Então, aqui está assim... Escreva 2 trechos da letra da canção que indicam a presença do rádio na vida... A Vale pediu para você aceitar ela na aula. Tá, peraí. Ela já entrou. Mas só tem 2 trechos. Não é. Não, aqui são versos. Trechos são frasezinhas. Vocês vão... Não é para fazer agora, que vai ficar para casa, tá? Então... já sei uma resposta, agora eu acho... Tá. Nos anos de 1940 e 1950, as emissoras de rádio transmitiam diferentes tipos de programa, entre os quais se destacavam as radionovelas, que eram histórias acompanhadas de efeitos sonoros que imitavam passos de pessoas, chuva, trovão. Então, eles pegavam aquele papel celofane e fazia aquele barulhão, fazia o cavalo. O cavalo era com coco cortado, ia batendo... Gente, fecha o microfone. Prof!
Eu perdi, eu fui buscar uma encomenda. Tá, gente, eu tô continuando aqui, depois pega, tá? Ok? Então, aqui, radionovelas, né? Então, são as histórias acompanhadas de efeitos sonoros que imitavam passos de pessoas, chuva e trovão. Então, eles tinham várias coisas em cima de uma mesa e iam fazendo barulho. Ah, e hoje está chovendo. Aí eles punham aquelas gotinhas caindo dentro de uma bacia para parecer que tinha uma chuva. Trovoada era aquele papel bem duro, assim, eles iam fazendo aquele barulho, assim, para parecer incêndio, tal. Um coco cortado ia batendo um no outro para parecer o casco do cavalo, andando, e assim por diante. Tinha os noticiários, que eram informações e análise de notícias sobre acontecimentos no mundo, política e o dia a dia das pessoas. Mas as notícias, gente, não chegavam como chega hoje para a gente, imediatamente, né? Aconteceu tal coisa, você já está sabendo. Ela demorava para chegar. Então, as pessoas tinham a notícia um pouco atrasada. Tinham musicais, então tinham muitos cantores, né, que começaram na música, conhecidos em seleção, eles tinham muito programas de calouros, as pessoas gostavam de ficar ouvindo isso no rádio. No noticiários também tinha quantos graus estava? Não, porque não tinha Instituto de Meteorologia, não tinha os instrumentos que hoje nós temos. Poderia, assim, uma pessoa estudiosa de falar, olha, o tempo tem muitos cúmulos. Então, tipo, acertar que grau tava, eles nem não, tinha termômetro tal, mas não falar assim que daqui, porque hoje nós temos, por causa das imagens via satélite, né? Então, por conta das imagens... Que aparece no celular, né? Que tem aquelas imagens, o geógrafo, né, o meteorologista, ele pode ler, ele faz uma leitura de que estão se aproximando frentes frias, que estão vindo do oceano, que estão vindo das serras, que vai ter neblina. Hoje tem um equipamento fantástico, né? Mas antigamente não. Então, ninguém ficava também falando, acho que vai chover, acho que vai fazer calor. Então, o achismo não é uma ciência, né? Então, era só comentar sobre o tempo, que provavelmente iria chover por conta das nuvens, tal, mas era uma coisa bem assim, simples, né? Os humorísticos eram um relato de histórias curtas e divertidas, então contavam-se piadas, e a pessoa ficava ali ouvindo, né, imaginando a cara do humorista, etc. Transmissões esportivas, que era o que mais as pessoas gostavam, né, que tinham transmissão de jogos, etc., né, os primeiros times brasileiros que apareceram, o Palmeiras, o Corinthians, tal, então tinham esses jogos, e os jogos já eram transmitidos, né? Certo? Aí fala assim, o professor dividirá a turma em grupos. Então é o seguinte, esse roteiro aqui vai virar um trabalhinho que vocês vão fazer de história. Sobre o quê? Eu vou mandar tudo direitinho, tá? Não precisa ninguém ficar preocupado. Se vocês vivessem naquela época, que tipo de programa vocês iriam fazer? Que texto vocês iriam escrever? Vocês podem até depois apresentar, pode ser em forma de piada, pode ser uma radionovela, contar uma história. Então, vocês vão fazer um tipo de apresentação como se fosse daquela época, certo? Eu vou querer por escrito, vocês vão me mandar, depois por foto, vocês podem desenhar, por exemplo, eu gostaria de cantar uma música. Minha música seria assim, 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 sobre isso, isso, isso. Eu gostaria de participar de um humorístico. Eu iria fazer um programa que tivesse isso, 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 ia contar essas piadas, essas piadas, essas piadas. Eu gostaria de fazer uma radionovela. Na minha radionovela iam ter tantos personagens, etc. Então, pode escolher qualquer um desses daqui. Ô, professora! Vai ser tipo, a gente vai... Eu vou ser... um pro outro? Pra gente... Eu vou ser transmissões esportivas, que eu gosto de esporte. Tá, então olha só.
Não... Eu também vou fazer transmissões, só que eu não sei que esporte eu vou narrar. Tá, então por isso que eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Gente, presta atenção, atenção. Eu vou explicar. Tá bom, querida, só que você vai lá, pega o livro, volta, eu vou continuar explicando, senão a gente perde o momento da aula, tá? É só ir lá pegar o livro e trazer. Ó, aqui fala assim, o professor dividirá a turma em grupos, então vai ser impossível, certo? Então vai ser assim, cada aluno vai programar o seu. Ele vai definir o tipo de programa. Então, essas bolinhas azuis, tem que seguir elas direitinho, que é para dar uma orientação para vocês. Mas eu vou pôr tudo isso numa folha, tá? Vocês vão ser responsáveis, cada um, por criar um programa de rádio. Então, os passos são os seguintes. Definir o tipo de programa. Aí põe, escolhi tal programa. Ponto. Escrevam um roteiro do conteúdo a ser apresentado. Ou seja, se alguém vai apresentar alguma coisa no rádio, tem que ter um roteiro, tem que saber o que vai falar, porque não pode ficar mudo no rádio, né? Dei um nome ao programa. Efeitos sonoros para serem usados no programa. Vamos dizer que vai fazer uma radionovela? Aí tem que mais ou menos, abriu a porta, fechou a porta, está começando a chover, o cavalo, ó, faz um barulhinho de pata de cavalo, etc. No dia combinado, que eu vou falar com vocês que dia de história que vocês vão apresentar, mas antes eu quero que vocês me mandem numa folha para eu ver o que vocês vão fazer, tá bom? Então é isso, não é para ficar... muito legal. Então, vai ser muito mais legal. Vai ser muito legal narrar um futebol, que aí dá para fazer aquela fala. Gol! Incentivar. Fazer tipo assim, eu estou aguardando o silêncio, tá bom? Tá. Muito obrigada. Então, é o seguinte. Deixa eu só falar uma coisa. Gente, fechando o microfone. Isso daqui, eu expliquei agora. Não dá para vocês ficarem falando o que vocês vão fazer, porque vocês vão pensar. Então, não é para ficar, professora, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho. É surpresa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, vão bolar. Eu vou mandar por escrito para vocês, pelo WhatsApp, o que vocês têm que fazer, de que maneira, certinho, para vocês não se perderem. Aí, se vocês quiserem perguntando durante a semana para mim, em off, fala assim, professora, olha, eu pensei em fazer assim, o que você acha? Que assim vai dar certo? Eu estou em dúvida nisso, ok? Então, esse caso aqui desse trabalhinho, então, é encerrado, porque nós vamos agora na 3. O rádio continua sendo... Pro, eu não tenho seu WhatsApp. Se eu mando coisa para sua mãe, como que você não tem o meu WhatsApp? Pro, eu ia perguntar, se você quisesse, eu passava seu número pro grupo, aí eles pegavam seu WhatsApp. Mas se está o meu número no grupo, tá lá, professora Márcia, e no individual... Pro, se a mãe dela tem, por que ela não manda pelo celular da mãe dela? Então eu acho que é assim, vocês ficam perguntando muitas coisas que não tem nada a ver com a aula. Só a Bruna. Tá, ok. 3. Não, eu não vou responder mais, gente. Sobre para de interromper a professora. O rádio continua sendo... Eu vou começar aí falando e não vou ouvir. O rádio continua sendo utilizado por muitos brasileiros. Você ou as pessoas de sua moradia costumam ouvir rádio? Se sim, que tipos de programa? Também é de casa. Eu vou pôr tudo certinho, tá? De casa. Então, aí é uma resposta pessoal que vocês vão ver. Então, é onde eu queria entrar. Já entrar na televisão. Outro meio de comunicação que mudou a vida de todo mundo, porque as pessoas não acreditavam que aquela tela pudesse ter imagem que estava dentro da tua casa, né? Então, os antigos, nessa época aí, achavam uma coisa, assim, fenomenal, né? Era uma coisa de outro mundo. No Brasil, as primeiras transmissões de televisão começaram em 1950.
Nessa época, porém, poucos brasileiros tinham condições financeiras para comprar um aparelho televisor, pois ele tinha um custo elevado. Então, tudo que é novidade, que é a primeira vez, ele se torna bem caro, tá? Então, leia o texto. Nesta época, a minha mãe e a minha avó falavam muito dos televizinhos. O que são televizinhos? São aqueles que iam na casa dos outros assistir a televisão, porque era um fenômeno, né, tão grande, que eles pediam para as pessoas, posso vir aqui assistir televisão, né, e ficavam 2, 3 horas. Então, era um jeito que as pessoas se reuniam. Até que chegou um momento que as pessoas começaram também a se encher, né, porque todo dia ia na casa para assistir alguma coisa, tiravam a privacidade do dono da casa. Mas era uma novidade, essa novidade chamava muito atenção. Então, não somente na estreia, mas por um bom período de tempo, as pessoas se reuniam coletivamente em torno dos poucos aparelhos de televisão. Primeiro foram as concentrações em locais públicos, eles começaram a pôr assim, numa loja, em outra loja, então diz que se reunia muita gente ficava na rua, assim, assistindo, porque achava aquilo um espetáculo, né? E depois o fenômeno que ficou conhecido como televizinho, que consistia em reunir várias famílias de um mesmo bairro, de uma mesma rua, no final da tarde e à noite para assistir a televisão. Aqui nós temos, olha aqui, são pessoas daquela década de 50, a gente vê pela roupa, pelos móveis, pela fotografia. Que é uma roupa mais antiga, mais né? Sóbria, né? Mais sóbria, as mulheres... Não, pela cor da foto e pela televisão. Exatamente, a televisão ficava dentro... E a TV ainda tinha anteninhas. E pelo relógio. Estilo da casa também. Eu acho que eu já vi uma TV dessa. Então, bom, hoje é uma raridade, né? Hoje se paga muito caro para ter uma raridade dessa, né? Virou... Na minha casa da praia essa TV. São aquelas caixas que tem o tubo ainda, né? Então, e hoje em dia são as telas cada vez mais finas, né? Nas praias tem muito. Então, por exemplo, aí a gente... Na época era baratinha essa TV ou era cara? Não, gente. Pois é o que nós estamos falando, que por ela ser uma novidade era muito cara. Era uma novidade, mas ao passar do tempo não tinha. Mas eu tô falando antigamente. Porque agora em dia deve ser então, eu vou fazer o seguinte, vocês ficam aí se conversando, eu vou sair e vou tomar um cafezinho, tá bom? O que vocês acham? Não. Uma fica respondendo para a outra, não é bom assim? Então, novamente, pela gravura, nós vemos que é uma televisão bem antiga, preto e branco, as pessoas são sóbrias, né? São sérias. As crianças obedientes, olha que bonitinha, sentadinha ali quietinha, não fica gritando assim, pro, para lá, para cá, não é isso? Bom, é uma família assistindo a televisão no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 1950. Então, é uma relíquia essa foto, né? Até que aqui não tem muita gente, né? Mas tinha lugar que a sala ficava entupida de gente assistindo a televisão, que eram programas também que não tem tantos canais como nós temos hoje, tinha primeiro um canal, depois veio o segundo, o terceiro, e assim ficou bastante tempo, né? Então, de acordo com o texto, também é para casa. Eu vou deixar esse daqui para casa, tá? E nós vamos olhar o gráfico. Não se preocupe que depois eu vou marcar as que são de casa e aquela que é o trabalho para vocês fazerem, tá? E vou marcar também direitinho quando que vocês vão entregar, que eu vou dar um tempo maior. Aqui nós temos assim, observe o gráfico. É um gráfico com brasileiros com televisor na moradia. Em 1950, aqui do lado é o número de brasileiros em milhões. Então, 20 milhões, 40, 60, até hoje, até 220 milhões, certo? Na época, em 1950, 45 milhões, uns 42, 43 milhões de pessoas sem televisor na moradia. E azulzinho, que está aqui, que a gente quase nem enxerga, são os que tinham televisão. Então, era uma raridade, né? Sabe, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000,
3 mil pessoas, né? Até menos, Porque tá uma linha, tá um risco. Já tá tipo praticamente no zero. Praticamente no zero, exatamente. E aí, na outra coluna, já em 2015, há 5 anos atrás, nós temos com televisor na moradia. Todos têm, inclusive tem até a mais, né? Em casa, tem no quarto, tem na cozinha, etc. E pouquíssimos que não têm, são aqueles ou que optaram por não ter, ou aqueles que também são pessoas de rua, pessoas que vivem em alguns lugares que eles não conseguem comprar. Então, é quase nulo também a quantidade de pessoas que hoje também não têm a televisão, tá? Então, aqui também é para casa, tá? Não, aqui acho que nós vamos fazer, senão vai ficar muita respostinha pingadinha. O acesso dos brasileiros aos televisores mudou entre 1950 e 2015? Sim, né? Muito! Sim. Pero imagina, nem um pouquinho. Sim, porque tudo evoluiu. Exatamente. 1 mil para 200 mil. Só evoluiu isso. Pois em 1950, a minoria, quer dizer, poucas pessoas tinham televisões na moradia. E em 2015, a maioria tem acesso aos televisores. Professor, a gente fez a página 92 Para casa, Maísa. É para casa. Eu falei que eu ia deixar alguns para casa. Senão a gente demora muito para responder e o conteúdo vai ficando para trás. 90, 91, 92. Não, a professora vai marcar. A professora conforme eu vou falando para casa, eu vou anotando na minha agenda. Então, não se preocupem, ok? Eu também marquei. Tem uma dúvida. Eu fiz um textinho. Oi. Esse daí é o do exercício 2 da bolinha, não é? Apesar que esse daí não precisaria nem copiar, porque o livro mesmo está pondo que é para a gente só conversar, ler o texto, né? Então, não tem necessidade. Tem essa pessoinha, né? Quando tem aí com o megafone assim na boca, é quando é resposta para a gente conversar. Eu não estou escrevendo a mesma coisa que está escrita aí, mas eu escrevi outra coisa, que é mais pequeno. Menor. Eu escrevi 5, pois em 1950 era muito caro. E hoje em dia as pessoas têm mais dinheiro para comprar. E tem mais acesso, né? Hoje em dia facilitou tudo, mas está certo também. Prof. Oi. Não, prof. Não mudou, não. Só mudou de 1900... Não, peraí. 100.999 milhões de pessoas. Pouquinho, né? Pois é. Pouquinho. Bom, entreviste. Converse com adulto de sua convivência, no caso eu, com mais de 50 anos, registre as informações solicitadas. Eu vou responder para vocês. Vocês vão pôr meu nome, professora Márcia. Eu estou ainda escrevendo de... Vai escrevendo. Tem que escrever professora Márcia ou pode escrever prof. Márcia? Do jeito que vocês quiserem. Hora é a hora. Vamos descobrir a idade da pessoa. Eu já falei. Eu não vou falar. Vai ficar assim um tracinho em branco aqui. É mais de 60. Não, mais de 50, você falou. Não está falando aqui, ó, mais de 50 anos? Então, aí vocês tirem as suas conclusões. Mais de 50 anos. O meu avô tem 75. 76. A minha avó tem Minha avó tem 70. 7 ou 70. Meu avô tem 72. Ô, prof. Quantos anos a senhora Minha tem? avó tem 60. Ô, prof, o seu nome inteiro é Márcia Aparecida de Oliveira Teixeira? Sim. Eu vou colocar chamada. Borracha, obrigada. Eu coloquei Márcia Aparecida de Oliveira Teixeira. É muita coisa.
Marta Aparecida de O Teixeira. Professora abreviada, eu escrevi professora inteiro. Marta Aparecida. Olha a idade da professora, que legal. Promar, Nossa, professora. que ano você nasceu? Óbvio que ela não vai falar, né? Que a gente vai fazer a conta até 2020, aí a gente vai saber. Nossa, que tanta conversa no Qual é a sua idade? Ela não vai falar. Pro, volta no dia de tempo. Tá falando. Ô, Pro, por que você não tá mostrando sua idade? Porque eu não quero. Gente, lembra quantos anos a professora fez, né? Na aula online daquele dia? Não, eu vou colocar assim na resposta. Ela não quer mostrar a idade dela. Professora, Fala logo. ô, Pro, a senhora é idosa, por isso que a senhora não quer? Ela não é idosa, ela é jovem. Muito obrigada. A gente tem a idade que aparenta, tanto na alma como na mente. Escrevi mais de 50. Professora, o Rafael Gomes falou. Ah, não, a Elisa falou que acha que é 60 e. Prova que você tem Aquela pessoinha chorando. Tá certo? Certo? Certo! Ó, peraí. Se eu tenho uma filha de 47 anos, a minha mais velha tem 47 anos, eu só posso ter muito mais que ela, vocês não acham? Eu tive ela com 22 anos. Eu tive a minha primeira filha. Eu lembrei desde o seu aniversário. Peraí, deixa eu fazer melhor. Na sua época? Nossa, vou fazer bonitinho, tá? Deu 2 anos. No contrato. Calma. Coloquei Márcia Aparecida de Oliveira Teixeira. Tá certo, Pro? Tá. Um do mundo. Eu tenho uma dúvida. Ó, deixa eu falar uma coisa. Quando criança, como eu sou uma idosa, quando criança, a minha avó, a mãe da minha mãe, como ela tinha condições, a minha avó deu uma televisão para minha mãe. E a rua inteirinha ia assistir televisão na minha casa, eu era pequenininha, eu lembro. Era uma coisa... Tá? Prof, você... Oi. Tenho uma dúvida. Você está na época do socialismo? Ô, prof, Não entendi. você faz parte desse 1 micromilhão. Você faz parte desse 1 milhão, prof. Parabéns. Então, O que é? Quanto a criança havia na televisão em moradia? Quando criança, olha só, eu vou ler como se lê em português, tá? Quando criança, vírgula, havia televisão em sua moradia? Sim. Sim. Você se lembra de algum programa de televisão dessa época? Sim. Qual Fantástico. Mas ainda, quando eu era pequena, tinha a Jovem Guarda. Eu amava. professora, eu tenho uma dúvida. Se você tem 69, você é mais velha que minha avó?
Sou, então. Só que eu sou... Nossa, minha avó tem 63, você tem 69. Pois é, você vê que coisa. Eu tinha 3 anos quando a professora nasceu. A minha avó tem. Quando meu avô tinha 6 anos, ela Sei nasceu. lá, minha avó mais velha. Ela tem quantos anos? Oi. Exatamente. Mas é Não, agora, ó, todo mundo já copiou isso aqui, né? Certo? não consegui. Meu avô nasceu em 48, pro. Não, eu nasci em 51. Meu avô nasceu em 48. Ah, tá. Meu avô é 35. 1951. em 41. Foi o ano da boa ideia, tá? Nossa, nem sabia que o avô tinha nascido há tanto tempo. Bom, seguinte, página, ó, 9. Eu tô acabando já. Tá, então vai rápido, que ó, já faz tempo que eu tô já faz tempo que eu tô nessa página. Ó, vocês têm que fechar o microfone, que tá muito barulho. It's my cara. Tem barulho. Ó, tem gente aqui que canta, tem que ser cantor. Bom, depois de toda a velharia que nós vimos, rádio, TV, etc., nós entramos agora na internet e as mudanças na comunicação. A história da internet, ela tem, vocês pensam que ela é nova, né? Mas ela tem início nos anos 60, nos Estados Unidos, quando foi desenvolvido um sistema de comunicação chamado ARPANET. No Brasil, o uso da internet se iniciou nos anos 80 e 90, dentro das universidades para fins de pesquisa. Anos depois, o acesso à internet passou a ser difundido por toda a sociedade. Então, leia o texto. A internet no dia a dia. Nossa vida muda para sempre quando nos conectamos. A internet amplia o que queremos e desejamos. Se queremos aprender, nos ajuda a aprender além da sala de aula, a qualquer hora, em qualquer lugar e de múltiplas formas. Se buscamos entretenimento, a internet oferece formas de ampliar o acesso a informações sobre o filme que queremos, nos traz vídeos curiosos, filmes. Se queremos comunicar-nos, tanto podemos buscar pessoas conhecidas como ampliar nosso círculo de relacionamento. Tem um universo de possibilidades disponível. Cada um escolhe o que lhe convém mais. Para alguns, a internet pode ser fonte de alienação, que significa distração. Porque deixam de fazer as obrigações, participar de compromissos assumidos, mergulhando em jogos ou conversas por comunicação instantânea. Então, é o seguinte, desde a época que eu vi a escola se desenvolvendo, que eu estou há 37 anos na escola, eu vi desenvolvendo, as crianças procuravam mais livros, procuravam mais a biblioteca, liam muito mais, e hoje em dia houve uma queda nisso, porque as crianças, os alunos, eles procuram tudo com facilidade. Então, por exemplo, quando eu estudava no colégio, porque eu estudei no colégio também, minha vida toda, eu saía da escola, ia para casa almoçar, ajudava minha mãe, e depois eu falava, mãe, eu preciso ir na biblioteca, que eu preciso pesquisar. Lá ia eu, andando de novo com as perninhas, ia até a biblioteca aqui da Vila Formosa, e ficava 2, 3 horas pesquisando em livros. Então, o meu conhecimento, o que eu sei hoje, o que eu passo para vocês e transmito, é por ler bastante, por participar... Você está há quantos anos na escola? 37 dando aula e 13 estudando. Façam as contas. Nossa! Façam as contas. A escola é mais minha do que das irmãs. 50 anos na escola. 50 anos na escola. Eu entrei no prézinho. Meu Deus. No prézinho. Nossa, Pro! Nesses 10 anos, o que você estava fazendo? Hã?
Nesses 10 anos e pouco, o que você estava fazendo da vida? Não, eu saí da escola para fazer faculdade, né? Então eu fiquei, então assim, eu entrei no pré, que só tinha prézinho, né? Não tinha infantil, não tinha nada. Então era o pré, e aí eu fiz o curso como vocês estão fazendo. Eu fiz o magistério. Depois decidiu ser professor. Não, lá no colégio tinha um curso chamado magistério, ou curso normal ou magistério, que é especialização para professores. Então, a professora fez o magistério, depois do magistério, eu saí do colégio e fui fazer faculdade. Eu fiz 2 faculdades, então, por isso, nesse espaço de tempo, me especializando, me casando, etc. Aí, quando a minha filha, que é a mais velha, estava já um pouquinho, 3 anos, 4 anos, aí eu fui chamada e voltei para o colégio. Então, assim, a minha vida toda foi o colégio. Então, o que eu lembro eu tenho toda a transformação dos alunos, de quando os alunos não tinham internet, não tinham celular, a vida era maravilhosa. Você já deu aula com os alunos usando caneta tinteiro? Não, aí eu não sou da época de Dom Pedro. Nossa, é verdade. Essa época da caneta tinteiro é 1940, eu não tinha nascido ainda, tá? Meu avô tava vivo. Mas minha avó nasceu em 1950, por aí ela usou caneta tinteiro. Mas no colégio já era lápis, já tinha caneta esferográfica, e às vezes a caneta tinteiro era muito cara. De vez em quando eu ganhava assim, uma caneta do meu pai e da minha mãe, que eu queria muito a caneta tinteiro, mas já com carga dentro. Eu trocava a carga, né? Já não era tão assim antiga que você tinha que ficar molhando no tinteiro. Essa daí é da época dos reis, rainhas, né? Aí já... mais antigos, né? Para ele escrever aquelas mas as salas, gente, iguaizinhas do jeito que vocês veem. Cada sala que eu entro, eu lembro de um ano que eu estava na escola, que às vezes eu estava em cima, estava embaixo, estava lá no pátio, estava lá atrás, estava lá. Então é igual. Tinha cantina no mesmo lugar, banco, a gente entrava para rezar também, ficava todo mundo em fila, bonitinho, rezando. Então é uma escola tradicional, né? É uma escola que ela carrega uma tradição. Eu sinto falta de ficar lá em fileira e rezar. Então, e eu mais ainda, vocês imaginam, né? Então, quando eu tenho que sair desse meu cotidiano, assim, e o dia que eu sair, eu já até falei para meus filhos, eu vou sair, mas eu vou sair de São Paulo, porque eu sou tão assim, apegada com a escola, que eu vou querer ir para outro lugar, porque... Né, porque a gente também... Se você sair, você vai querer voltar de novo, né? Não sei, né? De bengala, não sei, né? De bengala. Você deve estar louca para acabar essa quarentena e voltar. Sim. Direto. Eu sou... Ela vai chegar lá toda minha mãe. Oi. Você entrou com 32 anos no colégio? 31. 31. Eu fiquei um espaço de tempo... Finalmente consegui entrar. Então, eu até os 18 anos... Onde vocês estão? Estamos na página 44. 45. 44? Até... Gente... Então, até os meus 18 anos, mais ou menos, eu fiquei no colégio. Aí depois eu fiz faculdade, 17, 18 anos, fiz uma faculdade com especialização, fiz outra, aí me casei. Aí eu fui dar aula no Estado, eu fui dar aula de geografia, para Fundamental 2 e para ensino médio. Aí depois, eu fui chamada para a escola, então eu tive um espaço de tempo que eu fiz faculdade, e aí que eu me casei, tive a minha filha, entenderam? E aí estou, e aí continuo.
E aí continua, firme e forte. Firme e forte, se Deus quiser. Ó, de acordo com o texto, como as pessoas... Gente, barulho no microfone. Obrigada. De acordo com o texto, como as pessoas podem se beneficiar se fizerem bom uso da internet? Professora, é que eu saí porque pareceu que alguém tinha me tirado da reunião. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu sei como. Quem que falou que saiu? Eu, Valentina. Eu vou ver, sabe por quê? Eu vejo no chat. O chat fica gravado, depois aí eu vou ver, tá? Ó, o bom uso... Eu já sei qual. O que aconteceu que eu não estava conseguindo entrar na reunião? Não estava aparecendo no lobby, eu? Não aparecia. Porque, assim, quando vocês estão no lobby, para vocês entrarem, faz um barulhinho, eu vou lá e admito. E dessa vez não apareceu, tá? Ó, Que horas que vai acabar as aulas? daqui a pouquinho, porque vocês têm aula de ciências. vai ficar muito grudada. Nós vamos só terminar isso. Ó, de acordo com o texto, como as pessoas podem se beneficiar se fizerem bom uso da internet? Bom, pode favorecer, ajudar no aprendizado, acesso de informações que a gente não tinha antigamente, vídeos e filmes, além de facilitar a comunicação. É importante vocês terem essa resposta aqui, tá? Mas agora na pandemia a internet está favorecendo muito. Muito. É por isso que a gente precisa saber, Isis, como usar. Então, por exemplo, para mim está sendo maravilhoso, para vocês também, porque a gente consegue se comunicar, consegue se conversar, eu consigo passar o conteúdo para vocês, né? No começo estava meio que assim, aí a gente vai se tomando mais autonomia, a gente já vai criando uma certa rotina, a gente vai se acostumando. É lógico que... E se a gente não tivesse computador na internet, a gente não estaria fazendo... eu acho que não. Eu já pensei nisso, eu acho que não. Eu acho que ia estar todo mundo sem aula. Porque se não tivesse internet nem nada, ia estar todo mundo isolado, não ia realmente poder ir para a escola. Professora, daí a gente teria que mandar as lições de casa pelo correio. Nossa, ia chegar... Uma vez, meu pai falou, ele ficou pensando como seria a pandemia em tempos atrás. Pois é. Como não tinha internet, não tinha tecnologia para criar vacina e tal, ele falou que ele não sabia como seria, porque não dá para ficar em casa sem fazer nada. Você sabe que teve uma gripe chamada gripe espanhola, há muito... Eu vi que matou mais de 50 mil pessoas. 50 milhões. Muita gente. Professora, o meu avô teve que ficar isolado porque ele pegou essa gripe. Pois é, agora você imagina que é uma gripe também, né? Essa gripe espanhola, ela foi, olha, de 1918, mais ou menos, a 1920. Gente, não é... Né? Você viu que o é legal? Quase todas as vacinas, todas as doenças ruins vêm de fora, tipo, do Brasil, vêm da China, vêm mas fazer o quê? São países mais... Olha, essa gripe aí, ela matou... Ela matou mundialmente, não foi nem 50 milhões, eu fui até olhar aqui para me certificar. Foram 500 milhões de pessoas. Porque, gente, não tinha vacina, não tinha como a gente tem hoje, tem remédios. 10 anos que a professora foi livrar dela. Ó, o mau uso da internet. O mau uso da internet pode ser fonte de alienação, que é distração, porque as pessoas podem deixar de fazer as obrigações, participar de compromissos assumidos, aí fica em jogos, tudo. Não precisa escrever tudo isso, mas é que o mau uso da internet pode ser prejudicial porque distrai as pessoas. E o bom uso dela é que a gente favorece o aprendizado, acesso às informações, vídeos, filmes e facilita a comunicação, ok?
Eu vou... Quem já tiver copiado isso daí, já pode ir saindo, porque senão vai ficar muito colado com a aula da... então aula já terminei. Tchau, Tchau, Pro. Ok? Tchau, Pro. Tchau, Pro. A lição de casa eu ponho direitinho para vocês, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus. Oi. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. Deixa eu só parar a